Voltemos ao nosso estudo no livro, a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos ainda no capítulo 1. Vamos ver aonde é que até onde nós chegamos. Chegamos aqui, não chegamos? Chegamos. Resumo das bênçãos espirituais. Os crentes são fiéis. Isso aqui é o resumo daquilo que Paulo está dizendo lá no versículo 3, tá? Então vamos ler só o verso 3 para a gente retomar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quais são essas bênçãos? Primeiro, crentes fiéis em Cristo, porque é uma bênção você ser fiel a Ele. Segundo, escolhidos, vamos ler no verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, amor. Irmão, veja bem, aonde antecede a escolha de Deus, e aqui eu repito, não estamos falando de calvinismo, nem de arminianismo, nem da gota serena toda. Nós estamos falando da palavra de Deus. Antes que Deus criasse todas as coisas, Ele já havia nos elegido em Cristo. Então, antes de nós, nem mesmo nascermos fisicamente, Ele já estava nos elegendo na eternidade. Terceiro, recebem a graça nele, versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmão, graças a Deus que os irmãos estão se acostumando a ouvir o que você é. O que você era? Você era um ser totalmente desagradável diante de Deus. Nós éramos coisas desagradáveis, coisas abjetas diante de Deus. Mas olha o que Paulo diz, a bênção que nós recebemos aqui no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez ser agradáveis em Cristo. Outrora nós éramos desagradáveis. Como está na sua tradução, gente? Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pronto! Gratuitamente Ele nos deu e nos fez agradáveis e aceitáveis a Ele mesmo. Eu não precisei fazer nada, a gente não precisou fazer nada, Ele fez tudo. O que nós fizemos? Só fazer, aceitá-lo e recebê-lo por fé. O resto é por Ele. Qual é a outra bênção que Ele deu? São feitos herança nele, versículo 11 do capítulo 1, tá, irmão? Nós estamos em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Qual é a minha participação nisso tudo? Nada. Segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, Ele nos predestinou em Cristo. Quem são predestinados? Todos quantos vierem a Cristo Jesus. A oferta de salvação é dada para toda a humanidade, mas os efeitos são diferentes, irmãos. Aí que nós temos que entender. A oferta de salvação é dada para todos os homens. Agora, os efeitos desta oferta não são para todos os homens. Os efeitos dela são para aqueles que receberam a Cristo, como é o nosso caso. Mas a salvação é para todos os homens. E Ele fez isso pela sua simples e pura vontade de nos predestinar em Cristo. Não é a ideia aqui, não estou defendendo a ideia de que uns nascem para ser salvos, outros nascem para ir para o inferno. Não, não é isso. Ele está dizendo que em Cristo Ele
nos fez feitura sua e Ele nos predestinou em Cristo. Lembra? Dentro de Cristo nós somos tudo, fora de Cristo nós não somos nada. Qual é a outra bênção? São selados nele. Versículo 13, irmãos, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, ainda que os irmãos ainda, e alguns acreditem nisso ainda, não é problema meu, mas a Bíblia é mais clara do que um copo de água. Vou repetir, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouviste o quê? A palavra da verdade. Ora, nós ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o evangelho, e ele continua: o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Aonde aconteceu isso, irmão? Quando aconteceu isso? Essa é a pergunta. Quando recebemos a Cristo, Ele está dizendo que nós somos selados no Espírito Santo. Os irmãos sabem o que significa um selo? Qual é a função de um selo? Identificação. É validar. A função do selo é tudo isso, irmão, mas a principal função do selo é dizer que tem propriedade. Quando você cria um produto, você coloca um selo, isso aqui é de propriedade de fulano de tal. O selo identifica a propriedade. Então, a partir do momento que eu recebi Jesus, diz Paulo, que eu fui selado ali no ato da salvação, eu fui selado com o Espírito Santo, dizendo: este aqui é propriedade minha, exclusiva minha. Lá nós somos selados, lá nós recebemos o Espírito. Aleluia. E aí em Atos 2 diz que fomos selados, Atos 2 diz que nós temos que ser revestidos, não selados, porque selados fomos no ato da salvação, segundo aquilo que Paulo está dizendo, né? Ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele foste selado. São essas bênçãos que Paulo está dizendo lá no versículo 3, que nós recebemos em Cristo Jesus. É pouca coisa, irmão? É não, né? É bastante coisa, né? Olha lá, breve esboço do capítulo 1. E esse esboço não é meu, esse esboço é do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. A primeira, do versículo 3 ao versículo 6, relaciona-se com o passado. Vamos ler? Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Isso aconteceu no passado. Tudo isso, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, relaciona-se com o nosso passado. E aí ele continua: tendo o misericordioso plano do Pai como centro. A segunda, do versículo 7 a 12, não vamos ler não, tá, irmão? Depois vocês leem em casa. Relaciona-se com o presente e gira em torno da obra redentora de Cristo. Vamos ler, né? Vamos ler. Em quem temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha, nós somos salvos segundo a riqueza da graça do Senhor Jesus, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar e congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança,
havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Qual é o propósito de tudo isso que ele está fazendo? Ele está dizendo aqui, olha, relaciona-se com o presente e gira em torno da obra redentora. Qual é o propósito? Versículo 12 ele diz qual é o propósito: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, irmãos, a obra da salvação que foi feita para mim, na sua vida, ela foi feita para que nós glorifiquemos, para que nós louvemos a Deus em todo o tempo, dentro e principalmente fora da igreja. Terceiro, verso 13 e 14, aponta para a futura consumação da redenção e exalta o ministério do Espírito Santo. Versículo 13 e 14. O 13 a gente já leu, vamos ler o 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Irmão, o que é um penhor? Quem sabe? O que é um penhor? Penhor é um bem, né? Você penhora um bem, não é? Você penhora, você dá uma coisa dizendo, ó, eu vou resgatar isso aqui. Qual é o penhor que foi nos dado? O Espírito Santo. Não somente ele nos selou, dizendo é propriedade minha, mas ele nos deu uma garantia de que de fato nós somos propriedade dele e que de fato nós iremos com ele. Qual é o penhor? Ele nos deu o seu Espírito como primeiro uma segurança de que aquilo que ele está dizendo será verdadeiro e será cumprido. Amém? Os irmãos estão entendendo? Percebe, irmão, que não é só ler a Bíblia, é entender as palavras. Se você não entender as palavras-chave do versículo 13 e 14, acabou, você está dentro d'água, você fica sem entender. Se você não entender o que é selo, se você não entender o que é penhor, você não consegue entender o que o mestre vem dizer. Ele está me dando uma garantia de que tudo aquilo que ele está falando, ele vai cumprir. Qual é a garantia? O seu Santo Espírito para nos guiar, para nos orientar. Amém? O que mais nós temos aqui? Aí vamos ver o que significa ser fiel. Champlin diz o seguinte: o que significa a palavra fiel? É caracterizado pela firmeza, pela certeza de propósito, por uma atitude e conduta justa, pela devoção de alguém a uma pessoa ou uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. Irmãos, tudo isso daqui, nós resumindo, é fiel. Quem é fiel? Aquele que é firme naquilo que diz, que tem certeza dos seus propósitos, que tem conduta justa naquilo que faz, que tem devoção a alguém, no nosso caso, Deus. Incorruptibilidade, ou seja, você não se deixa corromper, você não deixa a sua fidelidade por qualquer coisa, como nós estamos vendo, irmãos. As pessoas estão deixando de ser fiel a Deus por eu não vou nem dizer um cacho de banana, por uma banana podre. A pessoa deixa de ser fiel ao Senhor. Então por isso que ele fala incorruptibilidade, pela sinceridade. Então o fiel é caracterizado pela sua sinceridade. Irmão, eu sempre digo o seguinte: olha, se você não quiser fazer alguma coisa para Deus, você não é obrigado. Você não é obrigado. Você não é obrigado. É mais fácil você chegar e falar assim: ó, eu não quero fazer, e eu não vou fazer. Você terá mais, assim, vamos dizer, você terá mais ponto diante de Deus dizendo que você não quer fazer, do que você falar que você vai fazer e você não vai fazer, porque você não está agindo com sinceridade. O fiel, ele inspira confiança, e ele cumpre aquilo que ele diz. Então isso é fiel. Não é o que Paulo está dizendo aos santos e fiéis que estão em Éfeso? Isso ele fala isso lá no versículo de número 1. Aos santos e fiéis que estão em Éfeso,
Ora, se eu sou fiel, então eu tenho firmeza naquilo que eu creio, eu tenho firmeza naquilo que carrego como certeza dentro de mim. Se eu sou fiel, eu cumpro com o meu propósito, tenho conduta justa e sou devoto. E minha fidelidade ela é incorruptível, ela não está à venda. Eu não negocio, eu não troco ela por um quinhão de feijão. Amém? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Fidelidade de Deus. Vamos ler? Vamos ler? Um ponto aqui. Deus, como foi algumas aulas passadas, o evangelista Jair até falou, frisa isso. Deus é fiel a Ele mesmo, hein? Deus não é, a fidelidade de Deus não está baseada na minha fidelidade. Os irmãos estão me compreendendo, irmãos? Entenda isso. A fidelidade de Deus não está baseada na minha fidelidade. Porque se a fidelidade de Deus estiver baseada na minha fidelidade, então, meu irmão, nós estamos todo mundo dentro da água e atolado até o pescoço. A fidelidade de Deus está baseada nele mesmo, não em nós. Vamos ler. Lamentação, capítulo 3, verso 23. Outro irmão abra em Salmo, verso 100, verso 5. E outro abra em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Primeira leitura. Lamentações 3, 23. Que novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias, ou o autor que escreveu Lamentações, diz: grande é a tua fidelidade. Ele não diz: grande é a minha fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus. Irmão, faça uma análise de sua vida, de sua carreira. Quantas derrapadas você deu? Em quantos momentos você deixou de ser fiel a Deus? E Ele continuou sendo fiel a Ele mesmo. Outra leitura, Salmo, capítulo 100, verso 5. Quem achou pode ler. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Ou sua fidelidade se estende de geração por geração, não por conta da geração, mas por conta que Ele é fiel a Ele mesmo. E Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele é fiel a Ele mesmo. A fidelidade de Deus não está baseada na minha, porque se estiver baseada na minha, irmão, eu não vou ter nada de Deus, eu não vou merecer nada de Deus. Portanto, que Ele é fiel a Ele mesmo e somente a Ele mesmo. Tudo que Ele faz por mim, existe em Deus a lei da causa e reação. É assim que Deus trabalha comigo e com você. É isso? É isso, né? É reação e causa. Conforme a sua reação, ou é diferente? Sim, conforme a minha ação, Deus terá uma reação. Então é a lei da reação e ação. Se você for fiel, Ele continua sendo fiel a Ele mesmo. Se você for infiel, Ele continua sendo fiel a Ele mesmo, só que suas ações terão consequências. E isso é fato. Isso é a lei da semeadura. Não é que Deus é carrasco, não, é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Se você colhe vento, você vai colher tempestade, meu irmão. Então é a lei da reação, ação e reação. Se tua ação for boa, positiva, Deus vai te abençoar. Agora, se sua ação for negativa, você pode ter certeza que você vai colher consequência dessas ações. É a mesma coisa, irmão. Eu vejo muita gente mesmo, tomando atitudes erradas, ações erradas, sem nem mesmo consultar a Deus, sem nem mesmo pedir uma orientação a Deus para saber se aquilo vai dar certo ou não. E qual que é o resultado? O resultado é catastrófico, não dá certo. Só que tem um detalhe: quando você cai em si, que aquilo que você fez não estava no centro da vontade de Deus, e você se volta para Deus, Deus continua com o braço acolhedor para te acolher, para te ajudar, para te fortalecer, para você
continuar. Então ele é fiel a ele mesmo. Diante dessa fidelidade de Deus, demonstrada como ele se relaciona com os infiéis. Depois vocês veem em casa isso aí. Deuteronômio capítulo 32, verso 15 a 26. Como é que Deus se relaciona com os infiéis? Vamos ler, para não ficar na curiosidade? Vamos ler. Deuteronômio capítulo de número 32, pouquinha coisa, versículo 15 e até o versículo 26. Quem achou, pode começar a leitura. Deuteronômio capítulo 32, versículo 15 a 26. Eu vou começar aqui, Engordando-se Jesurum, deu coice, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Olha que o cara faz isso conscientemente. Então ele simplesmente abandonou a Deus. Irmãos, Deus tem princípios imutáveis. Deus tem princípios imutáveis que não mudam. O que nós vamos ver aqui continua se aplicando aos dias de hoje. Vamos ler. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Quem continua? Verso 18. Esqueceram-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. Ponto aí. Veja só, irmãos, isso é um princípio eterno e imutável. Isto aqui perpassa do antigo para o novo. Isso aqui perpassa do antigo para o novo, para os nossos dias atuais. Se você desprezar a Deus, se você abandonar a Deus, o que é que Deus vai fazer com você? Ele vai te abandonar também. Por quê? Porque Ele não vai te obrigar. Aquela teologia da desgraça, quando meu primeiro filho morreu, na década de 90, estava aquela discussão nas Assembleias de Deus, se podia ou não ter televisão. E aí disse que podia ter televisão, e aí aqui também estava naquela pendente e tal, pode, não pode. Aí eu quero saber de uma coisa, enquanto eles decidem eu vou comprando. E comprei e pus lá dentro de casa. E aí quando o menino faleceu no ventre, aí teve um desalmado, que chegou e falou assim: sabe por que seu filho morreu? Eu digo: não sei não. Porque você pôs a televisão dentro de sua casa. Agora eu digo, Deus virou Satanás agora? Deus virou carrasco agora? Quer dizer, eu faço mal e quem paga é o meu filho? Então quer dizer que Deus quebra o seu próprio princípio, que o pecado dos pais não passam para os filhos e dos filhos não passam para o pai? Será que Deus quebra o seu próprio princípio assim, que está estabelecido na sua própria palavra? Então, querido, há princípios que continuam, e Deus não obriga ninguém a nada. Se você não quer, Ele não vai tocar. Porque tem alguns irmãos que continuam com essa ideia frouxa. Se eu não fizer, Deus vai tocar aqui, Deus vai tocar ali, Deus vai... Ora, irmão, você decidiu não fazer. Se você não quiser fazer, Ele não vai te obrigar. Ele vai fazer igual está fazendo aqui. Vocês estão me desprezando? Então também eu vou desprezar vocês. Eu vou largar vocês. Foi o que Ele falou para Asa: olha, Asa, enquanto você estiver comigo, eu estou com você, mas o dia que você virar as costas para mim, eu viro as costas para você. Mas aí você pode falar: mas pastor, nós estamos no Antigo Testamento. Segura a leitura aí, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver se esse negócio perpassou então no tempo. Vamos abrir em Romanos. Vamos ver se esse negócio está preso no tempo, se é só para o povo do Antigo Testamento. Vamos ler Romanos capítulo de número 1. Olha o que diz, capítulo de número 1, e vamos ler a partir do versículo 18, que
diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou seja, que muda a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, ou seja, manifestou pela criação, manifestou pela sua palavra e manifestou por meio de Cristo, mas o povo não quis saber. Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, vou fazer o seguinte: olha, Deus se manifestou de várias formas, de várias maneiras aos homens. Ele se manifestou pela natureza criada, ele se manifestou pela sua palavra revelada, ele se manifestou por meio do seu Filho. Portanto, que nenhum homem chegará diante de Deus e mas o Senhor nunca se manifestou a mim. Não, eu me manifestei sim. Você que simplesmente virou as costas. Continua: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Está falando de idolatria aqui. Verso 24, olha o verso 24: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É o princípio que nós estamos lendo lá em Deuteronômio. Vocês estão me desprezando? Vocês estão virando as costas para mim? Então eu também vou entregar vocês ao sentimento perverso de vocês mesmos, para vocês fazerem aquilo que vocês quiserem. Aí continua no verso 25, leia aí, gente. 25? Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Olha o verso 26, o princípio imutável lá de Deuteronômio. Olha no versículo 26 onde ele está. Pode ler. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Você está vendo, irmão? Princípios eternos e imutáveis que perpassam tempo. Se eu decidir andar pelo caminho da infidelidade, o que Deus vai fazer? Deus vai me entregar a mim mesmo, as minhas paixões infames, as minhas vontades infames, e aí eu vou sofrer a ira de Deus sobre minha vida. Agora voltando lá onde a gente estava, Deuteronômio capítulo 32. Paramos aonde? No verso 17? 20. Continua. E disse: esconderei no meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Olha, esconderei meu rosto deles e vou deixar eles para a vida. Parece-me que Paulo leu esse capítulo quando escreveu o capítulo 1. Parece que ele leu Deuteronômio capítulo 32 para parafraseá-lo no capítulo 1. Eu vou me esconder e vou deixar para ver o que vai dar. Continua. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Aí tá bom. Então, querido, Deus, Ele é fiel a Ele mesmo.
A fidelidade de Deus está baseada nele mesmo, não está baseada na minha fidelidade. Porque se estiver baseado na minha fidelidade, então ele não faz nada por nós, mas está baseado na fidelidade dele mesmo. E se eu me rebelar contra Deus, se eu decidir fazer as coisas do meu jeito, irmãos, o que nós lemos aqui em Deuteronômio, acabamos de ler em Romanos, vai acontecer na minha vida e na sua, como nós estamos vendo acontecer no meio do povo de Deus. Pessoas que Deus simplesmente está abandonando a sua própria sorte, porque não querem serem fiéis a Deus. Mas Deus continua sendo fiel para com aqueles que Ele fez a promessa. Mas se eu decido não ser fiel para com Ele, Ele não vai deixar de ser fiel a Ele mesmo. Então a fidelidade dele está baseada nele mesmo, o amor dele mesmo está baseado nele mesmo, o projeto de salvação está baseado nele mesmo. Foi acho que um salmo que nós lemos aqui semana passada, que ele olhou, tentou achar um justo sequer na terra, não achou ninguém para que pudesse morrer por cada um de nós. Então ele mesmo, no Filho, morreu para trazer salvação a cada um de nós. Então é dessa forma que Deus trabalha com o infiel, irmão. Isso é um princípio eterno que não muda. Se você quiser ser fiel a Deus, você vai ser muito abençoado. Mas se você decidir pegar o caminho da infidelidade, meu irmão, a desgraça está batendo na sua porta e ela vai entrar na sua vida. E o interessante é que ele vai largar você, a sua própria sorte, até você cair a consciência, como o filho pródigo caiu a consciência. Pequei contra Deus, pequei contra o Pai, pequei contra o céu, preciso retornar. Então Deus não muda os seus princípios. Se eu estou com Ele, está comigo. Se eu deixo Ele, Ele me deixa, mas Ele não me obriga a nada. Porque se tem uma coisa que Deus não quer, é ninguém fazendo nada para Ele, obrigado. Deus quer que nós sirvamos a Ele por devoção e por amor, por obrigação. Eu digo assim, como é que eu posso explicar? Eu vou fazer para não ter uma consequência. Não. Ou eu vou fazer para eu ter, para eu receber. Não faça. Ou eu faço por amor, ou eu faço por devoção, ou eu não faço absolutamente nada. E nisso você está sendo sincero, e nisso você vai ser abençoado, viu, irmão? Se você chegar à conclusão, não quero fazer, porque se eu for fazer, eu vou fazer de qualquer jeito, nisso você vai ser abençoado, porque você decidiu não fazer qualquer porcaria para Deus. Você decidiu fazer coisa de primeira para o Senhor. Aí, o que mais que nós temos aqui? Temos algumas realidades aqui. Realidade coletiva, quando nós somos chamados de santos e fiéis. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo de número 22. Vamos ver o que Paulo diz em Gálatas 1, 22. Assim, ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Qual é a nova realidade que nós temos quando nós estamos em regiões celestiais? Nós estamos meditando no versículo 3. Qual é a realidade que nós temos quando estamos em regiões celestiais? A primeira realidade é coletiva. Não é o que Paulo está dizendo em Gálatas 1, 22? Ele não era conhecido de vista da igreja da Judéia que estavam em Cristo. Irmão, escute aqui. Crente que está cheio do Espírito Santo, ele gosta de estar junto com o corpo de Cristo. Se você pegar um crente que fala, irmão, eu sou crente, mas eu não gosto muito de esse negócio de ficar enfiado dentro de igreja, não, isso não é comigo. Irmão, ele não está em região celestial ainda. Porque quem está em região celestial, ele gosta de coletividade, ele gosta de estar junto com gente, ele gosta de estar junto com pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. Segunda realidade, os lideram, aqui eu escrevi tudo errado, tá bom? Depois eu arrumo. Os líderes lideram em Cristo. Ou seja,
Se estamos em regiões celestes, nós que estamos aqui, os obreiros, as obreiras, o pastor, ele vai liderar em Cristo Jesus. Eu não sou um general, não sou um chefe, portanto que para ser pastor não dá para ser chefe. Ou funciona ser chefe? Não funciona. Só funciona se eu for pastor, porque pastor apacenta. E o chefe? O chefe, ele manda, e quando ele manda, ele quer que seja executado. O pastor manda, o pastor pede para fazer. Agora, se vai ser executado, é outra história. Um corpo em Cristo, Romanos 12:5. Aqueles que estão em regiões celestes, eles são um em Cristo. Por isso que eu falo, irmão, crente cheio do Espírito Santo, o que ele gosta? Ele gosta de estar com o corpo de Cristo. Ele não fica afastado disso aqui. Ele não se sente bem longe disso aqui. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. Quando estamos nessa região celestial, ou nessa nova realidade, irmão, o que nós queremos? Nós queremos ser um em Cristo, ou ser um no corpo de Cristo. Cristo, somos um, ou seja, em Cristo nós somos um. Gálatas 3:28. Irmão, depois se quiser eu passo para vocês, tá? Ou vai lá no canal e se estuda de novo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Não existe quem está em regiões celestiais, quem está usufruindo da bênção de Deus, é um em Cristo e um no outro. Olha o que diz em Gálatas 4:25. Nós já lemos, mas eu quero ler. É Gálatas, deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas ou é Efésios? Deixa eu lembrar aqui. Efésios. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso deixai a mentira, falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem está em Cristo, quem está cheio do Espírito Santo, quem está em regiões celestes, ele é um com Cristo e Cristo é um com todos nós. Os muros foram derribados em Cristo. Olha o que ele diz em Efésios 3:6. Pois vamos tudo isso aí. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Se estamos em Cristo, o muro de separação foi derrubado em Cristo. Não existe, por isso que eu falo, irmão, não existe negocinho de panelinha no inferno. Não existe partidinho. Não existe grupinho. Existe corpo de Cristo. Porque se estamos em Cristo, somos um em Cristo, somos membros de Cristo e somos membros um dos outros. Não dá para estar em Cristo e estar dividido. Não dá para estar em Cristo e dizer, aquele eu não gosto, aquele não ando, aquele não me desce. Não existe isso em Cristo. Não existe isso no corpo de Cristo. Paulo diz, por um acaso o corpo de Cristo está dividido? Não. Então por que nós estamos divididos? É muito simples. Porque ainda, como diz Paulo no capítulo 3 de 1 Coríntios, estamos na nossa velha natureza de ser, ou como diz Paulo, na carne. Toda a realidade espiritual acontece aonde? Em Cristo. Toda a realidade que Paulo está traçando lá no capítulo 1, versículo 3, toda essa realidade acontece em Cristo. É por isso que você lê João capítulo 15, a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira, eu sou o tronco, e vós sois
as varas que estão enxertadas. E toda a realidade acontece em mim. Todos nós somos nutridos por Cristo e por meio de Cristo. Não dá para ficar apartado da videira. Temos que estar enxertado ou ligado na videira. Aqui Paulo nos leva para a realidade espiritual e não a terrena. Então, versículo 3, Paulo quer mostrar para nós que ainda que nós estejamos aqui na terra, ainda que nós estejamos aqui nesta vida, o nosso alvo maior é os céus. Portanto, que nós temos que viver a realidade espiritual não no céu, não é aqui. É essa a nossa cabecinha para entender que está difícil. É que muito de nós estamos querendo ver a realidade quando nós chegarmos no céu. Mas a realidade espiritual tem que ser vivida aqui na terra, aqui e agora. Para quando chegarmos lá, já sabemos viver nessa realidade em nome de Jesus. Característica dos fiéis. Como é que é o fiel? Vamos ver? Me ajude aí, irmãos. Alguém abre em Provérbios capítulo 13, verso 17. Outro abre Mateus capítulo 25, versos 21 e 23. E assim sucessivamente. Vamos ler. Provérbios capítulo 13, versículo 17. Vamos ver qual é a característica de que Paulo diz aos santos e fiéis em Cristo, lá no versículo 1. Provérbios 13, 17. O que Paulo diz aí? O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Irmão, o fiel, ele é compromissado, tá? A primeira característica de um crente fiel é que ele tem compromisso. E o primeiro compromisso dele não é com o seu pastor. Escute o que eu vou dizer, entenda o que eu vou dizer. O primeiro compromisso dele é com Deus. Porque, irmão, se eu não for fiel a Deus, eu não vou ser fiel com ninguém. Se eu não tiver compromisso sério com Deus, eu não vou ter compromisso com ninguém. Eu vou marcar e não vou. Eu vou falar que vou fazer e não vou fazer. Eu vou dizer que vou e não vou, porque me falta compromisso. E me falta compromisso com Deus primeiramente. Crente compromissado, a palavra dele é uma só, não é duas, não é 10, é uma só. A primeira característica de crente fiel é que ele é compromissado. Mateus capítulo 25, verso 21 e 23. É o verso 21 e depois o 23, tá? Quem achou pode ler. Rapidinho. E o seu Senhor lhe disse: bem estás, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Porque o fiel compromissado, ele é desta forma. Olha, você foi fiel no pouco, nas suas poucas condições, mas você foi fiel, vou te colocar no mundo. Dentro das suas condições, dentro das suas habilidades, seja compromissado. Porque nesse pouco, ele vai te colocar no muito, como diz o texto. Segundo, sua palavra exala confiança. Provérbios 14, 5. Irmão, vão achando aqui, ó, um a um, vão achando. Quando começar, você já está, cada um está aberto num lugar. Provérbios 14, verso 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O crente fiel, irmão, ele exala ou ele inspira confiança. Você tem confiança em alguém que não seja compromissado? Você tem confiança em alguém que não é fiel? Que você sabe que ele vai tratar uma coisa com você e não vai cumprir aquilo? A
palavra dele para você não vai ser digna de confiança, porque você sabe que ele vai tropeçar em algum lugar. Irmão, deixa uma curiosidade que eu tenho, nunca perguntei a vocês. Os irmãos confiam naquilo que digo? Ou naquilo que ensino? Sim ou não? Confiam ou não confiam? Eu sei. Eu não entendi a pergunta. Os irmãos confiam naquilo que digo e ensino? Pastor? Sim. Com certeza. Porque ensina, não tem como fugir dela. Irmão, os seus ouvintes não podem desconfiar de sua palavra. Ele tem que confiar na sua palavra. Sabe como é que você faz isso? Sendo verdadeiro. Vou citar o Jair, tá? Aí você vai falar, irmão, é melhor ser verdadeiro. A Bíblia diz o quê? Falai a verdade um com o outro. Porque quando você fala a verdade, você consegue confiar naquela pessoa, porque você sabe que ela não é dúbia. Ela não tem duas palavras, ela tem uma palavra só. Ela fala uma coisa só, e aquilo que ela falou é aquilo ali mesmo. E você sabe, é aquilo ali e acabou. Eu conheço, eu confio. Por quê? Porque a palavra não é dúbia, é aquilo ali mesmo. Então, o crente fiel, ele exala confiança, sabe por quê? Porque ele trabalha com a verdade. O crente fiel trabalha com a verdade. Irmão, ainda que a verdade vai doer em você, mas o crente fiel vai trabalhar sempre com a verdade para inspirar confiança em você. Porque se trabalharmos com a mentira, a nossa mentira vai ser descoberta. E aí, a hora que ela for descoberta, você nunca mais vai confiar na nossa palavra. E isso é ruim, é péssimo. Para nós obreiros, para nós como crente, é péssimo a pessoa falar uma coisa, irmão, e você descobrir a mentira dela. Possa até ser que você não confronte ela, e você está ouvindo, aí você está lá. Não é isso aí. Não é isso aí que está dizendo. Essa palavra não é uma palavra de confiança. Então, o fiel é aquele que inspira ou exala confiança. Quando Deus chama uma pessoa, quando Ele escolhe uma pessoa, Ele deposita uma confiança naquela pessoa, porque Ele sabe quem é aquela pessoa. É por isso que eu falei a vocês, no Evangelho não é lugar de pessoas que querem ser alguma coisa. Não é ideia de... Não é lugar de pessoas que querem parecer ser alguma coisa. No Evangelho é lugar de pessoas que são aquilo que elas são. É lugar de pessoas que são verdadeiras. Ela mostra aquilo que ela é. Ainda que ela saiba que aquilo que ela é precisa ser moldado, precisa ser trabalhado, mas ela diz, eu sou isso aqui. Você não vai me ver como eu sou isso aqui que você está vendo. Não é parecer uma coisa que não é. E esse negócio de querer parecer alguma coisa que não é, cansa, viu, irmãos? Cansa. Você não ser aquilo que você está mostrando para as pessoas, isso é cansativo. Cansa, uma hora você mostra realmente quem você é. Então, portanto, que é melhor você ser exatamente o que você é. Então, o Evangelho é um lugar de pessoas que são, em essência, aquilo que são. Ah, irmão, ele é chato. Ele é, mas ele é isso aí mesmo. Ele não fica falseando, mascarando, né? Não, ali ele é assim, não. Ele é aquilo ali. Precisa melhorar? Precisa, mas ele é aquilo ali.
fala. Ele é meio ácido nas palavras, ele é meio bruto, mas ele é aquilo ali. Precisa melhorar, mas ele é aquilo ali. Ele não é falseado. Ele não diz uma coisa que não é. Os irmãos, desculpa, os irmãos estão me entendendo, irmãos? Seja aquilo que você é. Quem é você? É você isso aí? Precisa ser melhorado? Precisa. Mas seja verdadeiro. Não seja aquilo que você não é. Não queira parecer uma coisa que você não é. Seja aquilo que você é. Precisa melhorar? Melhore. Mas seja o que você é. Não tente parecer uma coisa que você não é. Porque o Evangelho é um lugar de pessoas que são o que são. É por isso que Jesus gostava de Pedro. Pedro era estourado, não é estourado Pedro? Pedro não é. O senhor quer o quê? O senhor quer que eu mato? Eu mato. Pegou a espada e pumba, cortou a orelha do rapaz. Digo, Pedro, você está louco, rapaz? Eu mandei esse espada. Não, mas eu sou isso mesmo. Meu negócio é matar. Eu gosto de matar. Eu sou isso, o senhor quer que você? Eu sou isso aqui. Mas não seja Judas. Porque Judas, ele parecia, mas não era. E Pedro precisava mudar, precisava e mudou. E foi exaltado por Cristo e teve seu nome marcado na história como um homem que serviu Cristo até o último dia de sua vida. E Judas? Qual o final de Judas? Só viveu na aparência. Não estou questionando aqui para onde ele foi. Eu estou dizendo o fim que ele teve e o fim que Pedro teve. Então, irmãos, o crente fiel, ele exala a confiança, porque ele é exatamente aquilo que ele é. Ele não é uma pessoa na frente e outra, não. Ele é aquilo ali e acabou. Precisa melhorar? Precisa, mas ele é aquilo ali. Então o Evangelho é o lugar dessas pessoas. Elas são o que são. Precisa melhorar? Precisa melhorar, mas elas são o que são e mostram o que elas são sempre. Então ela consegue exalar confiança. Você consegue confiar em alguém que você sabe que não é de tão confiança assim? Não consegue. Você consegue confiar em quem você sabe quem é aquela pessoa e o compromisso que ela tem. Então é assim que funciona o Evangelho. Sua fidelidade deriva de Deus e não de si mesmo. Vamos ler Hebreus 2,4. Quem está aberto aí, já leia para mim, por favor. Hebreus capítulo 2 e o verso de número 4. Testificando também Deus com ele por sinais de milagres e as várias maravilhas e do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2 e versículo 4. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa fidelidade deriva de Deus. E Ele testifica de nós. Como diz o autor aqui. Testificando também Deus com eles. Como é que Deus testifica? Ele vai explicar. Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então minha fidelidade, ela é derivada de Deus. Deus testifica a minha fidelidade nas suas operações, nos seus sinais ou conforme quer que Deus faça. Mas essas coisas, irmãos, no âmbito espiritual, ela vem de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui. Caráter é uma coisa que a pessoa tem, mas ela não tem, viu? Não pense os irmãos que o cara vem para cá e não muda o caráter não, viu? Ou a pessoa tem caráter de berço, ou não vai ser o Evangelho que vai dar para ela não. Quantas coisas a gente vê acontecendo no nosso meio, no meio evangélico, de pessoas que agem, você fala, como é que aquela pessoa age daquele jeito? Porque ela não tem, o Evangelho não vai lhe dar caráter
caráter, irmão. Isso, ou você tem ou você não tem. Agora, se você entra no Evangelho, o que o Evangelho pode fazer por você é moldar o seu caráter. Só que tem um detalhe: se você sair da sua comunhão com Deus, você volta àquela coisa que você era. Eu sou o que sou desde quando me conheço por gente. Vou dar um exemplo simples. Eu, quando namorava, eu sempre dizia para as minhas namoradas: eu sou homem de uma mulher só, não de 10, não de 2. Não precisou o Evangelho fazer isso de mim. Isso eu fazia parte do meu ser, parte da minha vida. Então, há pessoas que vêm para o nosso meio que a gente vê com algumas atitudes erradas, é porque o caráter dela ainda não está trabalhado, não foi trabalhado, porque de fato ela ainda não entrou no Evangelho. Ela só entrou no Evangelho, mas o Evangelho de fato não entrou dentro dela, porque se o Evangelho entrasse dentro dela, o que ia acontecer? Ia acontecer aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que deveria ser a tônica da igreja pentecostal desde quando ela nasceu, em 1910. Se em 1910 os pioneiros do movimento pentecostal tivessem batido aqui, nós pentecostais não seríamos tão belicosos como nós somos, porque nós pentecostais, nós gostamos muito de guerra. Falou de guerra conosco, somos nós. Mas aonde foram parar? Foram meter a cabeça lá nos dons espirituais, lá como que aquilo sendo a máxima da espiritualidade do Evangelho, quando aquilo não é a máxima da espiritualidade do Evangelho. A máxima do Evangelho está aquilo em que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, olha aí: mas o fruto do Espírito é amor. Tais coisas trabalha o meu caráter. A personalidade não é, irmão, entenda a diferença entre caráter e personalidade. Aquilo que você é, você continua sendo, tá? Você é uma pessoa, você é um eu. Esse eu, ele está aí, e não vai ser mudado. Porque se esse eu for mudado, quer dizer que vai entrar uma outra entidade dentro de você. Os irmãos estão me entendendo? Que você é. Mas e o caráter? O caráter pode ser trabalhado. Aqueles que já têm caráter, que já vem de berço, de casa, de pai e mãe, ele é melhorado. E aqueles que não têm caráter algum, se de fato ele vier para Cristo de verdade, o Evangelho entrar dentro dele de verdade, o que está aqui em Gálatas 5:22 vai trabalhar o caráter dele, mas ele tem que estar constantemente nos pés do Senhor, porque se ele sai, ele volta a ser o mau caráter que ele era, porque lá de berço, sei lá onde, ele já se fez assim. Entenderam aqui, irmãos? Amém? Dúvida? Olha lá: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmão, isto aqui muda não personalidade, porque aquilo que você é. Isso muda caráter de muita gente. Aqueles que já têm é aperfeiçoado. Aqueles que não têm passa a ser moldado e ser transformado para a glória de Deus. Que Deus me livre disso. Eu só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando. Claro que isso não vai acontecer na minha vida, mas se amanhã depois eu sair do Evangelho, o meu caráter vai ser o mesmo, porque não é o Evangelho que fez o meu caráter, não é a religião. É aí que está o problema, é que tem muito cabeça de baga que vem para o Evangelho e acha que a religião vai mudar o caráter dele, e o cara continua sendo a mesma tranqueira de sempre, porque não entendeu ainda. Se ele não for cheio de Deus,
moldado pelo Espírito, ele vai continuar sendo aquela tranqueira velha que ele era lá fora. E se eu sair do Evangelho, o que eu sou agora, como pessoa, eu vou continuar sendo, porque isso eu recebi lá no berço, da minha mãe, dos meus tios, das minhas interações, fez o que eu sou hoje. E o Evangelho fez o que? O Evangelho fez aprimorar isso que eu já vim comigo. Então é preciso que a gente entenda esse detalhe. Então, isso não deriva de nós mesmos, mas vem de Deus. Suporta o sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Quem está aberto, leia aí para mim, por favor. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendando a sua alma, fiel que a Deus fazendo convém. Olha, irmão, o fiel suporta. O fiel, a característica dele é de suportar as coisas da vida. Porque a vida não está no nosso controle, né, Jair? Nunca esteve. A gente que se enganou uma época da vida, achou que estava no nosso controle e saiu fazendo besteira uma atrás da outra. E aí chegamos em lugar nenhum. Porque a vida nunca está no nosso controle. A vida sempre está no controle de Deus. Uma das características do fiel é que ele suporta o sofrimento, a dureza do sofrimento. Essa semana, irmão, semana para mim foi muito. Há uma linguagem que a molecada usa, foi punk. Foi uma semana dura, uma semana difícil. Primeiro, um filho de Deus passa em cima do cachorro da Sara. Se ele tivesse passado e matado, graças a Deus, mas não passou, não matou, deixou o cachorro capenga. Eu não ia deixar o bicho morrer. Eu até pedi para a médica, falou: doutora, sacrifica. Não posso fazer isso porque não tem quadro para isso. Então cuida. Aí domingo passado os irmãos notaram que eu saí correndo, porque o bicho foi acidentado domingo passado, deixei ele quietinho lá para depois correr com ele na segunda-feira no veterinário. O bicho estava com a bacia quebrada, estava urrando de dor. E deixei o bichinho lá. Falei: Sara estava lá em casa. Falei: Sara, é o seguinte, deixa ele quietinho aí, não mexe com ele, deixa ele quieto aí, porque ele está com dor, se você mexer ele vai avançar. Foi a mesma coisa que falar: não, Sara, mexe com ele. Ela foi mexer com o bicho grudou no... Aí eu tive que sair daqui correndo, fui para lá no encorda, cheguei 1h da manhã em casa. Aí depois fui correr com o cachorro, né, tratar do bicho para não deixar o bicho definhar. Hoje é sábado. Aí quando foi, e a Sara já passando mal, não por conta da mordida, mas já estava passando mal, já desde a semana passada, mas não falou nada nem para mim nem para a mãe, ficou enrolando. E aí segunda-feira levamos e internou. A gente já sabe todo o processo da doença, mas a gastura toda é que a gente não pode ver e não pode ficar ninguém lá. Então os irmãos calculam o meu desespero e o desespero da mãe e dela, porque toda vez quando ela cai internada, está o pai e está a mãe lá, perto lá, para acudir ela, para fazer tudo por ela lá, e ela não tem ninguém, e aquilo foi me aborrecendo, foi me dando um estado de angústia, foi me machucando, me matando por dentro, né? Conversando com o cliente, fique calmo, fique calmo, fique calmo. Aí, irmãos, como Deus é bom, misericordioso, a Paula, que é sobrinha da Xanda, ela fez enfermagem, ela trabalhando em Coro. Quando foi na terça-feira, 2h da manhã, ela mandou mensagem: Luiz, fica calmo, que eu estou com a Sara. Ela está aqui comigo, eu vou ficar aqui com ela, eu vou cuidar dela aqui. Ela está no meu plantão, eu vou cuidar dela aqui. Então, querido, a vida é assim. Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia murmurar, eu poderia reclamar, eu poderia chorar, eu poderia espernear, mas
mas eu tenho que suportar, ué. Eu não tenho o que fazer, não tenho para onde correr. Então o fiel é aquele que suporta. Cada um de nós aqui temos um drama, cada um de nós aqui temos um problema, cada um de nós aqui temos uma dificuldade. O que nós temos que fazer? Nós temos que suportar essa dificuldade, sabendo que Deus no final, Ele vai dar a solução para todas as coisas, de uma forma ou de outra. Eu só não sei garantir para você de que jeito, mas que Ele vai dar uma solução de um jeito ou de outro, Ele vai dar. O que eu posso fazer no momento? Eu posso suportar a pressão, que não é fácil. E ninguém tem que se comparar com minha vida, porque cada um de nós temos um drama diferente um do outro, e cada um de nós temos que suportar isso, como diz Pedro, e suportar crendo que Ele pode mudar essa situação de uma hora para outra. Mas o fiel é aquele que suporta o sofrimento. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Tem felicidade não circunstanciada. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Percebe, irmão, que a fidelidade dele nunca está em nós, está sempre nele. Nunca está em nós. Se eu me fizer infiel, Ele permanece fiel a Ele mesmo. Essa ideia que tem que sair da nossa cabeça como vento. Não, Deus é fiel a mim. Não, pera lá. Deus é fiel a você aonde? Deus é fiel a Ele mesmo. Se eu me fizer infiel, Ele continua fiel a Ele mesmo. E aí, eu sabendo que Ele é fiel a Ele mesmo, eu consigo experimentar a alegria não circunstanciada. Eu não dependo de uma circunstância para sentir alegria. Por quê? Porque eu sei que Ele é fiel e porque Ele vela pela palavra dEle. O que Ele disse para Jeremias? Ó, Jeremias, eu tenho para você planos de paz. Qual é o maior prazer de Deus? No mundo tereis aflição? É claro que vamos ter. Mas o maior prazer de Deus é abençoar os seus filhos da melhor maneira possível. Irmão, eu estava tão esperançoso com uma vaga que eu falei, rapaz, é aqui que eu vou entrar, eu vou me aposentar. Vou entrar lá e não vou sair nunca mais, vou sair de lá num caixão. Aí eu recebi um e-mail, digo, senhor Luiz, muito obrigado, o senhor ter participado do processo e tal, mas o senhor não tem um perfil e tal. Ah, irmão, eu falei, quero saber de uma coisa, rapaz, Deus é quem sabe de tudo. Deus é quem tem o controle de tudo. Não me abati, não me aborreci, e sei que Ele tem o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor para nós, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Ainda que nós não entendamos o porquê do processo que passamos, mas lá na frente, quando nós estivermos lá onde Ele quer que nós cheguemos, nós vamos entender por que passamos tudo aquilo ali, por que vivemos tudo aquilo ali, por que aprendemos tudo aquilo ali. E uma coisa é certa, irmão, nada do que você aprender nessa vida é jogado fora. Tudo que você aprender nessa vida, você vai utilizar em algum momento da sua vida. Em algum momento, aquilo que você está aprendendo, você vai utilizar na sua vida em algum momento. Então, o fiel, ele não precisa de uma circunstância. A alegria é não circunstanciada, porque ele crê em Cristo, que é fiel a Ele mesmo. Para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E Lucas, capítulo 12, versículo 42. Quem achou, leia aí para mim. Lucas 12, 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhe dar a tempo a ração? O fiel tem senso de servo. Vamos ler 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. O crente fiel, ele tem senso de servo. O que nós somos? Nós somos somente serviçais
que estamos a serviço de Deus. Então, tudo isso nós recebemos porque estamos nas regiões celestes em Cristo Jesus. E quando somos tudo isso que está dito aqui, fiel, compromissado com a palavra, que exala confiança, e essa fidelidade deriva dele, suportamos toda e qualquer situação, uma felicidade não circunstanciada e uma consciência de servo, pode ter certeza que Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar, Deus vai trabalhar. Aliás, Ele já está trabalhando por cada um de nós. Sabe qual que é a dureza, irmão? A dureza é que a gente não sabe o que Ele está fazendo. Essa é a dureza. Você sabe que Ele está fazendo alguma coisa, você sabe que Ele está trabalhando, mas você não sabe como Ele está fazendo. E aí você fica pensando, mas eu sei mas como é que Ele está fazendo? Porque a gente não vê nada, né, gente? A gente para, olha assim, vê, olha para um lado, para outra situação, nossa, não vê um movimento assim. Mas, irmão, para Deus basta 1/1000 do segundo para Ele mudar toda e qualquer situação no meio do ser humano. 1/1000 do segundo. Aquilo que para nós parece uma eternidade, para Ele 1/10 do segundo Ele resolve toda a minha situação, toda a sua situação. Uma coisa é certa: continuemos glorificando ao Senhor, porque Ele nos colocou em regiões celestes e nos abençoa com bênçãos espirituais em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos aqui o nosso culto. E à noite também nós vamos ter aqui um abençoado pregando a palavra de Deus. Nosso irmão Tiago Café vai estar aqui ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Oremos. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais esta noite que passamos aqui em Tua presença, pela Tua santa e poderosa palavra que foi entregue ao nosso coração. Despeça cada um de nós em paz aos nossos lares e nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja sobre nós, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E não esqueça, domingo que vem nós temos um grande estudo aqui.